Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai continuar falando sobre iluminação. No vídeo passado nós vimos sobre o básico da iluminação, né? Alguns aspectos que tem que se considerar no momento que está fotografando, a iluminação em área externa, a variação da iluminação na área externa, a partir do horário, do tipo de luz que o céu, né, que o sol está oferecendo, iluminação a partir da hora do dia, a partir das condições climáticas. Então, aqui a gente vai continuar falando sobre iluminação, um pouco mais focado para a iluminação mais controlada, né? Iluminação em que você elabora algum projeto para que ela fique da melhor maneira possível. Deixa eu primeiro sair da frente de vocês, porque já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo e a primeira vez eu fiquei na frente. Agora vou sair da frente, que ninguém merece a minha cara, hein? Mas vamos lá. Falando primeiro sobre as unidades de medida da luz, né? Nós temos aqui a candela, que é expressa pela sigla CD, que é a unidade de intensidade de luz. O lumen, que é representado pela sigla LM, unidade de fluxo emitido por uma fonte luminosa. O lux, que é a unidade de iluminação recebida por um corpo, representada pela sigla Lx. O lux por segundo, que é a unidade de exposição, que é a intensidade vezes o tempo. E a candela por metro quadrado, que é a unidade de energia lumínica devolvida pelo corpo iluminado. Então aqui você precisa, a partir do momento que você trabalha com iluminação e fotografia, e obviamente que de forma profissional, você precisa entender como que você considera essas unidades para poder conseguir elaborar um projeto de iluminação fotográfica da melhor maneira possível. Ok? Aqui nós temos o esboço de um estúdio fotográfico com alguns equipamentos, né? Não são todos, existem estúdios muito mais completos, mas nós temos aqui basicamente o fundo infinito, que é que ele projeta uma curvatura na quina entre a parede e o chão, e aí aqui você diminui esse contraste, né? Por isso que eu chamo fundo infinito, porque você não tem aqui uma definição exata do que é parede e o que é chão. E aqui alguns iluminadores, né, alguns outros equipamentos que a gente vai ver com um pouco mais de detalhes a seguir. Ok? Então aqui basicamente a gente começa falando sobre a diferença entre luz natural e luz artificial. Então a luz natural, nós vimos no vídeo passado que o que define muito sobre o tipo de luz é o horário, né, que aí varia a inclinação dos raios luminosos do Sol e também as condições climáticas, né? Daí você consegue ter o resultado de iluminação. É muito incerto quando você contar com a luz artificial, mas você, em condições normais, você consegue efeitos muito bons. A iluminação artificial, né, dentro de um estúdio, você já consegue o efeito que você quer a partir do posicionamento das fontes luminosas. Então aí você consegue trabalhar um equilíbrio entre elas e causar o efeito que você deseja na fotografia. Alguns equipamentos, né, no vídeo passado nós vimos alguns, aqui eu vou reforçar sobre eles. Temos as tochas eletrônicas, conhecidas como flash, que é um flash profissional. Então ele é composta por halógena ou tungstênio, no caso a lâmpada, né? E é uma conhecida como luz piloto ou uma luz de modelagem. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de luz piloto ou de modelagem, que eu vou explicar já adiante. A outra, no caso, é a luz conhecida como, propriamente dita como flash, que ela é a lâmpada de Pyrex ou quartzo. A diferença entre uma e outra é que a luz piloto ela é uma luz contínua, ela fica acesa o tempo todo, e ela serve para que o fotógrafo consiga fazer as medições do tipo de luz que está incidindo sobre o objeto fotografado, sobre o elemento principal.
uma pessoa, um objeto, e aí ele mede e simula ali como seria a iluminação. Quando eu falo luz contínua, eu falei que ela fica acesa o tempo todo, diferente do flash. O flash ele só faz aquele disparo rápido, certo? E aí, depois que o fotógrafo posicionar todas as tochas direitinho, as luzes piloto de maneira correta, ele percebeu que ele conseguiu o efeito luminoso que quer, aí ele apaga todas as luzes piloto e ele dispara o flash, que ele é acionado exatamente no momento que o obturador é disparado, né, da câmera fotográfica. Aqui são geradores de potência, né, para você conseguir uma carga exata de foto das tochas, né? Ainda mais que às vezes você tem mais de uma tocha. Você usa geradores de potência. Além disso, eles diminuem a sobrecarga na rede elétrica do local, consegue um bom disparo, né? Ele garante que as tochas têm uma durabilidade maior, né? E é isso que gerencia o disparo. Através de um cabo, um cabo chamado de cabo sincronismo, você consegue ativar as tochas, né, o cabo de sincronismo ligado no gerador, e o gerador é que aciona as tochas. Esse aqui vai até 3 tochas, né, então pode haver de menos ou de mais. Aqui nós temos as softbox. Softbox eles têm tecido translúcido e muitas vezes eles têm tecidos internos também. Mas a grande maioria tem tecidos translúcidos externos, ele proporciona uma luz bem suave. Por isso que o nome é softbox, você causa uma, uma suavidez na iluminação, ou seja, ela não vai ser uma luz dura, ok? Então a luz do flash, ela passa pelos tecidos e torna-se bastante suave. Excelente para fotografar produtos e pessoas, tanto faz. Então são sombras, como já foi dito, suaves e ajudam na riqueza de detalhes do que está sendo fotografado. Aqui são um tipo de sombrinha que também é montada na tocha, né? Ela gera uma luz direcionada, que a tocha ela rebate, a tocha joga a luz para dentro da sombrinha e aí é direcionada para um determinado local. Então ela é rebatida retornando ao ambiente. É muito utilizado quando você quer uma luz geral, né? Pois o ângulo de cobertura é muito extenso, como pela abertura da sombrinha expande a iluminação. E quanto ao anterior da sombrinha, ele pode ser, ele é branco, né? Gerando uma luz bastante suave, que, segundo o autor, já é semelhante ao haze light. Okay? Quando é prateado ou dourado, a luz já é mais dura, né? E no caso do dourado, a luz tem uma tonalidade mais quente, a temperatura de cor mais baixa. Equipamentos de iluminação, no caso aqui, o refletor parabólico. Esse refletor ele gera uma iluminação mais direcionada, né? Ela concentra a iluminação em um ponto. Ele também é colocado na boca da tocha e ajuda a transformar, a gerar uma luz direcional. Aqui já é uma colmeia. Essa colmeia ela proporciona uma luz, ela além de concentrar a iluminação, ela também faz uma transição suave entre a zona clara e a zona escura. E quanto menor essa colmeia, mais perceptível essa transição vai ser, né? Então, vai ser mais suave ainda. Aqui temos os barn doors. Barn doors, aqui nós temos 4 portas, né, por isso que barn doors. Também conhecida como bandeira quádrupla. Ela é conectada no refletor e permite que direcione e limite a propagação de luz. Você abrindo e fechando, você consegue controlar ali o tipo de iluminação que você quer.
Então, também pode ser colocado algumas gelatinas coloridas para alterar a temperatura da cor. Gelatinas são espécies de, opa, inseto, plástico que você coloca na frente, colorido, e aí você varia ali o efeito luminoso através da cor. Aqui nós temos os NUT, ele é acoplado na saída da luz, na tocha, e aí pelo formato você percebe que ele concentra bastante a luz. Serve muito para fotografar pequenos objetos ou áreas pequenas de uma determinada cena, um rosto de uma pessoa, né, ou ali uma parte da pessoa. Também pode ser usado com colmeias na frente, que aí a luz fica mais suave, além de direcionada. Aqui nós temos os rebatedores, eu comentei no vídeo passado sobre rebatedores, mas aqui a gente vai perceber como é que funciona, né? Nós temos a possibilidade de ter rebatedores brancos, prateados ou dourados. O branco ele gera uma luz mais suave, e o prateado gera luzes mais duras. Então o prateado, como ele tem esse tom, né, ele acaba direcionando a luz, deixando ela mais dura. A função é rebater a luz principal, e aí você diminui as zonas de sombra, né, caso o objeto esteja sendo iluminado de luz de contorno ou de contraluz, aí você rebate aquela luz voltando para o objeto ou a pessoa que está sendo fotografada, certo? Esse efeito pode ser conseguido com isopores ou espelhos. O isopor ele gera uma luz mais suave e o espelho ele reflete a luz de forma mais dura, certo? Aqui nós temos o rebatedor, o exemplo do efeito do rebatedor prata. Reparem que a moça está com uma iluminação, ó, o sol está batendo, é uma luz de contorno, vindo do lado direito para o esquerdo, e o rebatedor está rebatendo essa luz para o outro lado que estava mais escuro, no rosto da moça. Aqui é a situação com o rebatedor dourado. Repare que existem tons mais quentes, incidindo no rosto da moça, no corpo dela de maneira geral. E aqui o rebatedor branco, que aí nós temos uma luz muito mais suave. Se você comparar o rebatedor branco com o rebatedor prata, percebam que a suavidade é bem maior no branco. Aqui os três, o prata, o dourado e o branco, né, para vocês perceberem a diferença entre um e outro. Aí aqui um outro equipamento é o fotômetro. Eu falei sobre o fotômetro do flash. Eu não lembro se eu falei, mas aqui a gente tem um fotômetro que ele serve para medir a luz que vai ser utilizada na cena, certo? Então você tem a possibilidade de medir essa intensidade de luz, e aí você consegue calibrar o flash, calibrar as tochas, calibrar todo o conjunto de iluminação que você está utilizando, né? Então você tem aqui uma tabela, você controla através da tabela de relação entre diafragma e obturador, através da intensidade de luz que tem, né? Que aí você consegue obter aqui qual é esse diafragma, qual é essa velocidade mais correta. Aqui, obviamente, que é necessário você treinar e entender e testar para poder saber como é que funciona um fotômetro, né? Aí nós temos aqui as formas diferentes de fazer uma leitura da luz. Nós temos, utilizando o fotômetro, tem a luz incidente, que é a luz, que é a leitura fotométrica medida com a luz que chega ao assunto, que ela é medida em lux. Então você mede a luz do sol, por exemplo, no caso aqui, se for o sol, né, que tá utilizando como fonte luminosa, mede apontando para o sol ou mede apontando para uma luz piloto, que é a luz contínua, que você vai simular o flash depois que vai ser acendido, certo? Então essa é a forma de medir a leitura incidente. Aí aqui
parte do fotômetro que mede é o calote. A outra forma é a luz, medir a luz refletida, né? Que você lê a luz que é refletida pelo assunto, certo? Então você precisa, no caso, remover o calote, que é por onde você mede a luz incidente. Você tira o calote da frente do sensor, né? Então aí você consegue obter a medição correta. Claro que o fotógrafo tem que ficar atento, porque se ele deixar o calote na frente do sensor, ele vai ter uma leitura, uma leitura errada, né? Então aqui repare que o sol está batendo na pessoa, né? Está incidindo sobre a pessoa a luz, e aí o fotômetro está apontado para a pessoa, que vai captar a luz que é refletida. E aí você tem aqui os números que vão ser utilizados para regular o diafragma e o obturador. Aqui falando sobre iluminação natural do sol, né? Então, você trabalhar com luz do dia, você consegue obter, entender como é que funciona a iluminação. Então, a luz diurna, por exemplo, ela pode ser mais ou menos contrastante, e aí a influência do céu, das nuvens, acabam decidindo, né, qual é o tipo de iluminação que você vai trabalhar. Então nós temos aqui simulações de como que a luz solar incide sobre os corpos, por exemplo. Nós temos aqui uma situação do Sol incidindo, vindo da parte superior, lateral, direita para iluminar o rosto aqui, no caso desse modelo. Certo? Então nós temos aqui uma outra situação, né, de luz de baixo para cima, né? Nessa situação, obviamente, seriam refletida essa iluminação, né? A pessoa estaria embaixo de uma proteção, e a luz do sol ela é rebatida de baixo para cima. E aí você tem efeitos das bochechas e do nariz, né? As maçãs do rosto e do nariz fazendo a sombra, e aí iluminando partes do corpo, do rosto da pessoa que não são naturalmente iluminadas e causam um efeito inverso. Você tem uma sensação um pouco estranha quando você está iluminando uma pessoa dessa forma. Aqui uma situação do tronco iluminado por luz direta do sol, onde existe um contraste excessivo, né? Aqui você já tem essa situação de suavização da iluminação, utilizando refletores de luz, né? Difusores e refletores de luz. Então percebam a diferença, é a mesma temática, mesmo ângulo, mesma foto, só que com iluminações totalmente diferentes. Você causa efeitos na fotografia totalmente distintos quando você muda, né, a técnica. Aí eu falei para vocês no vídeo anterior, acho que foi quando eu falei sobre equipamentos, que fala sobre a lei do inverso do quadrado. A gente vai mostrar rapidamente porque eu já falei sobre isso, mas basicamente quando você duplica o assunto, a distância do assunto, né, a área iluminada ela é reduzida para 1/4. Então nós temos aqui 1 metro, a área 100% iluminada, da intensidade da luz. Então você tem 2 metros, você já tem ali a intensidade de 1/4. 3 metros você já tem aqui, ó, 1/9, né? Aqui você já tem 1/16. Então você vai reduzindo de forma drástica a intensidade de luz quando você distancia, cada metro que você distancia do ponto luminoso. Aqui nós temos também uma questão sobre a luz oblíqua. A luz direta ela tem um valor, quando você inclina essa iluminação ela já tem uma diferença, ela tem uma redução
a partir do cosseno do ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui, certo? Então tem que se preocupar também quando você projeta para o lado essa fonte luminosa, seguindo aqui um triângulo, você precisa compensar esse ângulo, aproximando um pouco mais do ponto luminoso para que não tenha essa diferença nessa perda, né, da intensidade de luz. Aí nós temos aqui modelações de contrastes, né? Então a sombra, aqui o autor fala que a sombra de um corpo não deve multiplicar-se, somente uma sombra é suficiente, né? Então você possui uma luz principal que modela volumes, relevos, texturas, posicionando a sombra. E quanto menor ou distante do assunto, mais dura e desenhada será a sombra. Então, quanto maior for o iluminador, ou mais próximo tiver, mais suave será a iluminação com menos recortes e menos recortada a sombra resultante. Então, nós temos aqui duas situações de uma luz mais dura e uma luz mais suave, né? Então, é interessante você pensar em controlar a iluminação a partir do efeito que você deseja. Se é mais dura, mais suave, aí você distancia, aproxima, trabalha os equipamentos, os rebatedores, os softbox, para poder conseguir o efeito que deseja. Sobre luz duras e suave, então você precisa entender que as principais situações que aconselham o fotógrafo a intervir para alterar a situação de iluminação são as seguintes: quando você tem uma insuficiência lumínica, né, que aí você precisa mexer a opção de não ter uma fonte luminosa extra, você mexe na obturação e no diafragma. Quando você possui também uma dominância cromática, que aí você precisa intervir, inclusive até no balanço de branco, ou então você incide uma luz, você acrescenta uma fonte luminosa num determinado ponto, no ponto principal, para poder aquela luz, aquela cor ser um pouco amenizada. Ou então você precisa recriar uma expressão e um drama na foto. Vamos ver alguns exemplos. Também a questão de excesso de contraste, você precisa interferir na iluminação da composição. Aqui nós temos duas figuras sobre iluminação de espectro descontínuo. Repare que tem uma luz mais esverdeada, e aí a ideia é tentar interferir nessa espectro cromático. E aí então você corrige essa cor utilizando o disparo de um flash no primeiro plano. Então você percebe que agora ele já está com a cor mais próximo do que é real, né, no objeto no primeiro plano. Aí o flash, como perdeu intensidade, lá para trás ele já não conseguiu corrigir tanto, mas amenizou um pouco o cromático. Aqui nós temos uma situação de iluminação com difusores e refletores. Então aqui é uma área externa, né? Então o que nós temos aqui? Um todo difusor, onde vai tornar a luz dura do sol mais suave, e um rebatedor que vai rebater essa luz do sol para uma área que vai ficar mais escura do objeto, né? da modelo aqui, certo? Então você consegue ter aqui uma situação de luz suave no objeto principal e luz dura mais ao fundo, né, na paisagem. Contraste e modelagem, vamos falar aqui sobre a questão da expressão, o drama, o ambiente, o volume, os níveis de informação e de detalhe, né, que você precisa trabalhar, de certa forma, os meios de iluminação da maneira mais correta para transmitir a sensação, né, adequada. Então, os iluminadores de maior ou menor área de iluminante, eles podem ser utilizados para poder trabalhar da melhor forma possível esses aspectos, certo?
Os iluminadores de luz mais ou menos concentrados ou duros também proporcionam o, qual tipo de expressão que você quer dar, qual tipo de informação que você quer dar para a cena. Controlar a distância do iluminador do assunto ajuda. As dimensões relativas entre a área iluminada e o assunto, né? Então você precisa também pensar qual é o tipo de a abrangência da iluminação que você vai promover para a cena. Os níveis de difusão também, né, através de difusores ou refletores, o número de iluminadores. Então todos esses aspectos aqui, por último, o posicionamento dos focos, refletores, difusores, tudo isso daí vai permitir que você transmita a mensagem correta da foto, da cena, através da iluminação. Então, algumas situações de iluminação a gente vai ver agora, né, com a mesma cena, só que iluminadas de forma diferente, certo? Então aqui, por exemplo, você tem uma foto que ela tem iluminação suave, né? Reparem que a volumetria ela permanece, o fundo um pouco mais escuro, e aí quando você ilumina o fundo, você tem agora um efeito totalmente diferente, que é um efeito de silhueta. Então é o mesmo enquadramento, a mesma cena, só com respostas diferenciadas. Ok? Outra situação, né? O torso em contraluz fechado. Então a iluminação está vindo de trás, mais de trás do lado direito. É praticamente uma luz de contorno, mas o autor botou contraluz. Mas a gente pode considerar aqui como uma luz de cima vindo do lado direito, como sendo uma luz de contorno. Reparem que aqui na frente está mais escuro, tem pouca coisa de iluminação. E aqui já existe o que ele chama de contraluz aberto, onde você consegue iluminar, a iluminação continua sendo mais forte atrás, mas você tem uma iluminação mais intensa do que a anterior na frente, certo? O efeito é muito parecido, mas o contraste é diferente. Aqui nós temos como expressar as texturas utilizando todo o estudo da iluminação. Então, quando você quer realçar texturas, relevos estruturais, você precisa pensar qual é a melhor maneira de expressar isso. Então aqui nós temos a foto de uma moeda iluminada frontalmente. Aparecem sim os detalhes, mas se você comparar com uma iluminação rasante, uma iluminação que ela foi tirada do lado direito, mais lateralmente, assim, praticamente no ângulo de 180 graus a 90 graus, se considerar a visão da pessoa e o plano, 90 graus, assim, você consegue ter uma percepção dos detalhes muito melhor. Aqui a mesma situação, né? Uma textura frontal, com iluminação frontal, e uma textura com iluminação rasante. Nesse caso, particularmente, não quer dizer que a iluminação rasante causou um melhor resultado. Eu, particularmente, preferi a iluminação frontal, mas aqui é para mostrar a diferença entre as aplicações de iluminação, né? Para a iluminação de objetos transparentes, nós temos uma situação bem diferenciada, porque o vidro, né, como ele tem a propriedade de ser transparente, ele não é um obstáculo muito grande para a luz, então acaba que a luz atravessa a superfície do vidro. Então é difícil de você fotografar, e aí aqui o autor sugere que você não fotografe objetos de vidro com uma luz incidindo diretamente, né, frontal. Você precisa fazer com que esse efeito luminoso seja expresso de uma outra maneira, né? A melhor solução que ele indica seria fotografar em contraluz ou de luz vertical. Nesse caso aqui é a foto a primeira foto que estava no slide anterior, que é uma iluminação mais frontal. Repare que a sombra está projetada para a direita, então a iluminação aqui
vindo da esquerda para a direita, né? Então, e o autor indica que não é uma luz adequada. Já aqui, uma iluminação vertical com um fundo escuro, você já tem uma representação mais adequada da superfície de vidro. Aqui, por exemplo, já é uma outra iluminação que ele indica que é a contraluz sobre fundo branco de acrílico. Então, ao invés de ser um fundo escuro, é um fundo branco leitoso, né, que chama acrílico leitoso, onde a luz é incidida, contrária, né, de frente para a câmera, só que ela é retida pelo acrílico branco leitoso. Então, reparem, em comparação à foto principal com a luz frontal, você tem aqui uma representação muito mais interessante do vidro. Ok? É muito parecido, mas com algumas particularidades, é a eliminação dos metais. Então, a superfície metálica, ela acaba sendo, as lisas principalmente, elas têm algumas propriedades bem específicas sobre a questão da reação à iluminação, né? Então, ali você tem tudo refletindo, né? Tudo espelhando, principalmente aquele metal polido, que são os espelhantes, né? Então, o que a gente tem que trabalhar? Você tem que evitar focos diretos sobre a peça. É importante que os objetos que estejam ali próximos, né, eles sejam devidamente posicionados ou retirados para que não reflitam no objeto que está sendo fotografado, objeto de metal. E aí é aconselhável que você utilize grandes áreas de superfícies de envolvimento. Você circunda o objeto de metal com alguma área de uma determinada cor, para que você diminua a quantidade de reflexos que vão ter, ou então proporcione um reflexo uniforme que vão mostrar o volume da superfície metálica, né? Então aqui, por exemplo, nós temos as situações na foto do talher que foi iluminado, teve uma incidência de iluminação direta, não teve apoio de refletores, e aqui embaixo nós temos os talheres que refletiram o painel ao redor, painel branco iluminado. Então aqui você percebe toda a forma do objeto de metal. Você tem uma reflexo uniforme, enquanto aqui o reflexo varia muito, e aí você acaba tendo uma imagem um pouco estranha. Aqui você já tem uma imagem uniforme do objeto metálico. Aqui a gente vai começar a falar sobre iluminação polarizada, né, que são uma outra técnica que a gente vai trabalhar, mas vai ficar para o próximo vídeo, para não ficar muito extenso. Então a gente começa a falar sobre iluminação polarizada e mais algumas outras técnicas para vocês entenderem como a gente consegue controlar a luz para conseguir cenas mais interessantes, né? Conseguir efeitos melhores. Como que aquelas fotos das revistas, aquelas fotos bonitas da internet que as pessoas conseguem tirar, como é que é feito aquilo, né? Então, vejam o próximo vídeo para vocês entenderem mais sobre algumas regras e técnicas de iluminação, beleza? Então tá, até o próximo vídeo, valeu galera!